Eu tenho que confessar para você que eu estou bem feliz de estar de volta. Talvez você nem sentiu minha falta, porque tivemos bons pregadores aqui, né? O Wellington pregou a primeira mensagem, ele falou sobre as disciplinas da fé cristã, fala da palavra, leitura da palavra, meditação na palavra e a prática da palavra. E nesse tempo que eu passei fora, para quem não sabe, eu fiquei viajando com o Daniel Paitia, que esteve aqui na quinta, e uma das minhas maiores dificuldades é colocar em prática as coisas que a gente aprende quando eu saio da minha rotina. Alguém aqui passa pela mesma coisa? Quando você sai da sua rotina, tudo vira de cabeça para baixo? Eu levei minha Bíblia, eu levei os livros que eu estava lendo, eu levei meus podcasts, tudo baixado para não gastar minha internet. Pergunta quantos capítulos da Bíblia eu li nesse tempo que eu estava fora. Nenhum. Não consegui, virou de cabeça para baixo. Por quê? Porque a rotina, você sai fora da sua rotina, e aí tudo muda. E aí eu lembrava do Hélio e falava, caraca, meu, a gente tem que dar prioridade para ler a palavra, para meditar na palavra, separar um tempinho do seu dia. Tem que dar um tempinho. E eu lembrava dele. E aí, quando eu ficava mais constrangido, eu lembrei da mensagem do Thiago, que falava de gerenciamento, as disciplinas egoístas, né? Primeiro gerenciamento do tempo. Aí eu falava, nossa, sou muito ruim mesmo. Pastor da igreja, vou pregar para as pessoas, vou ter que falar para elas que eu não consegui gerenciar meu tempo para ler a Bíblia. Tem alguém aqui que é assim também? Não. Ou só eu? Então todo mundo no mesmo barco. E hoje eu quero falar para vocês a respeito das disciplinas altruístas. A gente já falou das disciplinas da palavra. Tudo isso são ideias dos puritanos. A gente falou sobre as disciplinas egoístas, gerenciamento do meu tempo, gerenciamento do meu conhecimento, né? O que você absorve, o que você lê, o que você está aprendendo, como você está lendo a Bíblia. E, por último, as disciplinas da palavra. Hoje, eu quero falar a respeito das disciplinas altruístas. O que é altruísta ou altruísmo? É quando você faz pelo outro aquilo que você gostaria que fosse feito para você, certo? Amém? Seria muito bom se eu pudesse começar essa mensagem alegre. Porque diz a palavra que é melhor dar do que receber, certo? Então é melhor ser altruísta do que ser egoísta. Está todo mundo acompanhando? Se a palavra diz que é melhor dar do que receber, eu deveria estar alegre agora. Eu deveria estar, uau, hoje a gente vai falar sobre disciplinas altruístas, nós vamos falar sobre servir o próximo, nós vamos falar sobre evangelismo. Eu devia estar com um sorriso no rosto. Porque a igreja, a palavra igreja, você já deve estar cansado de ouvir isso, significa aqueles que são chamados para fora. É um reflexo do melhor dado que receber. A palavra eclésia ou eclesia é isso. Mas não tem como começar essa mensagem, nas circunstâncias que a gente vive nessa semana passada, alegre. Acho que na primeira vez em muito tempo, aconteceu um assassinato em plena luz do dia, na rua 33. Todo mundo aqui ficou sabendo disso? Que cidade é essa que a gente está vivendo? Que tempo é esse que a gente está vivendo? Uma coisa, para quem trabalha na polícia e tal, uma coisa é quando acontecem os assassinatos que são cotidianos. E eu não estou desvalorizando a vida das pessoas, não é isso. Os assassinatos que acontecem em meio a troca de tiro, na favela, nos lugares que já são esperados que isso aconteça. Outra coisa é a luz do dia, em plena 33, no centro da cidade. Isso é um absurdo. E como que eu falo das disciplinas altruístas em meio a essa bagunça? Outro acontecido foi o caso da vereadora, ela, né, que foi assassinada. Não vou defender partido político, não me interessa por isso, não faço a menor questão de defender partidos políticos, porque política não transforma uma nação. Já vou falar para você o que transforma uma nação. Mas fizeram uma arruaça agora, está no mundo inteiro a morte dessa mulher. Tem gente que diz que foi polícia, tem gente que diz que foi ladrão. E eu aqui querendo falar sobre servir o outro. Enquanto a gente vive numa sociedade tão hipócrita, uma sociedade tão fria, tão apática. Nossa sociedade é apática. Eu recebi fotos de gente em pé e filme, de gente filmando o cadáver. Na 33 aqui, alguém recebeu isso no WhatsApp? Eu recebi fotos e filmes. A que ponto o ser humano chegou? Que a gente vê um cadáver, uma pessoa que tinha sopro de vida, igual eu e você, deitado no chão, uma pessoa que tem pai e mãe. Ah, ele é traficante, não interessa, você também era pecador, não interessa. Pai, mãe, irmão, talvez filhos,
e a gente fazendo filme e mandando para os outros. E tem gente que manda e manda sorrisinho ainda. Como é que eu vou falar de servir o outro num ambiente desse? Eu estava lendo a respeito dessa questão de altruísmo, né? Essa questão. Hoje eu quero falar basicamente sobre evangelismo, porque muita gente não sabe o que é evangelismo. Por isso que eu falei que a mensagem vai ser um pouco longa. E aí eu li uma frase interessantíssima. A Rainha Maria, né, Queen Mary, na época do renascentismo francês, ela falou uma frase que ficou marcada na história. Ela falou que ela temia mais as orações de um cara chamado John Knox do que o poder de todos os exércitos da Europa reunidos contra ela. Minha pergunta para você é o seguinte: qual é o nível de alcance da sua oração que as pessoas têm medo dela? Semana que vem o time vai falar aqui sobre oração, as disciplinas da oração. Qual é o nível da sua oração, da minha oração? Qual é o nível de intimidade que a gente tem com Deus para as pessoas que não estão no nosso contexto falarem assim, cara, esse cara aí tem um negócio diferente. Na hora que ele ora, o negócio acontece. A ponto da mulher mais poderosa do império falar, eu temo mais a oração desse cara aí do que o poder de todos os exércitos da Europa reunidos. Quando que a gente vai chegar nesse ponto? E aí eu lembrava da mensagem do Hélio, que ele chorou aqui enquanto ele pregava. Ele falava, até quando? Até quando nós vamos ficar assim? Até quando nós vamos vir para a igreja para falar, prega aí para mim? Até quando eu vou sentar na cadeira e vou esperar receber? Até quando eu vou viver o cristianismo egoísta? Porque o que a gente vive é um cristianismo egoísta, que não é cristianismo coisa nenhuma. Até quando? Quando que a gente vai acordar e vai entender que a gente não vem na igreja para receber? Nós somos a igreja para servir. Eu perguntei no começo aqui de propósito, essas músicas, elas falam de uma proclamação do Evangelho para quem não conhece o Evangelho, mas elas falam de uma exaltação desse Deus para quem já conhece. Todos nós aqui somos cristãos. Até quando nós vamos ficar nesse estado? Até quando nós vamos ficar esperando os outros? Até quando eu vou ficar apático, esperando uma oportunidade para discipular, para servir, para amar, para salvar, para cobrir, para suprir? Até quando? Me parece que a nossa apatia durante a semana é tão grande que a gente consome mais do mundo do que da Bíblia, da Palavra de Deus, e aí a gente acaba se conformando com o mundo. E é o alerta mais voraz de Paulo. Irmãos, eu rogo-vos, pelo amor de Deus, não vos conformeis com esse tempo. É a parte que Paulo escreve chorando na prisão para os irmãos dele de Roma. Ele era de lá, é como se eu fosse de Volta Redonda e falasse, Fred, pelo amor de Deus, cara, até quando? Não se conforme, não vive dessa maneira. Cara, desliga o Netflix, cancela o Facebook se for necessário, quebra o celular se for necessário, pede conta do trabalho se for necessário, se estiver trabalhando demais, mas entra aqui na palavra, medita, lê, absorve e pratica, porque se não fizer, o meu temor é que na hora que a trombeta tocar, frente a frente com Deus, ele vai falar, filho, filha, o que você fez com o que eu te dei? Nada. Então, ó, tchau. Porque a gente não precisa de Deus para viver. Já falei isso aqui várias vezes. A gente precisa de Deus para morrer. Porque aqui são 70, 80 anos e o que passar disso é enfado. Todo mundo sabe. Mas na hora do julgamento final, na hora do vamos ver, na hora de separar o joio do trigo, na hora de separar os escolhidos dos condenados, é aí que a gente precisa de Deus. E a vida que a gente vive aqui reflete a decisão que nós tomamos. Até quando? Até quando a gente vai ficar dessa maneira? O bom disso tudo é que no meio desse caos, dessa luta toda, tem uma solução. Tem gente, eu tenho conversado com muita gente, na verdade, né? Tem gente que coloca todas as circunstâncias primeiro e esquece que Deus está no controle das coisas. Por mais feia que esteja a situação, Deus está no controle, tá? Deus não perdeu o controle da história. Ele sabe para onde está indo. Quando as pessoas perguntaram para Pedro, o que está acontecendo, que Deus não castigou a galera? Ele está falando, não. Deus não está atrasado. Ele é paciente. Ele está esperando até que aqueles que precisam alcançar arrependimento, alcancem arrependimento.
É o que ele está fazendo. Então, nesse processo, as pessoas esquecem, por exemplo, de orar. Porque a oração, quando semana que vem a gente falar sobre isso, a oração ela é igual a Deus, ela é o princípio e o fim. Você ora antes e ora depois. Deus, me guia, e depois você ora, Deus, obrigado por me guiar. Deus, me ajuda, e depois você ora, Deus, obrigado por me ajudar. Ela é o princípio e o fim. No meio, a gente faz aquilo que Deus deu capacidade para a gente fazer. Com o nosso cérebro, com as nossas atitudes, com a nossa intuição. Então, quando o Michelin falar sobre oração, você vai entender sobre isso. Mas eu tenho conversado com muita gente, as pessoas estão questionando, o Brasil está muito ruim, o Brasil é muito difícil. Mano, compra uma passagem de uma ida só, sem volta, para a Síria. O Brasil a gente precisa parar de falar mal do Brasil. Eu, começando por mim, tá? Eu falo mal do Brasil direto. A gente precisa parar de falar mal do Brasil. O Brasil não é uma merda. O Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso. O Brasil é um país continental, o que planta, nasce. O Brasil tem potencial para ser a maior nação do mundo, maior que a China. A gente tem biodiversidade aqui que não se encontra em lugar nenhum. O Brasil é fantástico. O brasileiro é um povo incrível. Todo gringo que vem aqui fala assim, eu nunca vi povo igual o brasileiro. Ele faz o trabalho que precisa fazer sem ferramenta. O brasileiro constrói muro na mão lá fora, sem ferramenta, enquanto os caras estão esperando tratorzinho. O Brasil é fantástico, o Brasil é lindo, o Brasil é maravilhoso. Eu mesmo já falei várias vezes, mal do Brasil é o brasileiro. Não é, cara, porque 90% dos brasileiros são gente boa. É porque a gente só vê a notícia dos ruins. Eu não consigo admitir que dentro da igreja cristã, dentro de uma igreja que segue a Cristo como a nossa, tem gente corrupta. Se tem gente hipócrita aqui, eu te convido a ir embora, nunca mais volto, porque você também não tem conserto. Você já ouviu várias vezes. Mete o pé, mano, vai embora. Porque não pode ter hipócrita dentro da igreja. Não pode ter personagens. Você tem que ser aquilo que você é lá fora. E ponto final. Então, não tem esse negocinho. Eu tenho conversado com muita gente e a maioria das pessoas fala assim, não tem solução, eu vou embora. E eu não te condeno se você quiser ir embora do Brasil. Eu morei fora quase 10 anos. Eu sei o privilégio que é ser exposto a uma cultura de primeiro mundo. Só que, por ter morado fora e conversar com muita gente, eu aprendi o seguinte. As pessoas que têm potencial para mudar o Brasil são as pessoas que saem do Brasil. As pessoas que mais têm potencial para mudar, para entrar na política, para serem advogados, para serem lobistas, para serem juízes, para serem médicos, professores, formadores de opinião, filósofos, teólogos, pastores, líderes das comunidades, eles vão embora. Aí a gente sobra com as pessoas que se conformaram com a corrupção. Então, eu vou te fazer um convite audacioso. Audacioso. Talvez você está assistindo online, você nem participa da capela, ou você está aqui e está pensando, eu vou embora, vou mudar de país, tal. Eu não te condeno, porque eu sei que quer morar fora. Mas eu quero te fazer um convite audacioso. Coloca Deus na frente e pergunta se Deus quer você lá. Porque se Ele te quiser lá, aí você vai. Quem sou eu para questionar? Mas se Deus tiver um plano para você aqui, faça não, fica aqui. Fica aqui. Eu não precisava estar aqui não, mas Deus sabe o plano que Ele tem para mim aqui. Se Deus tiver um plano para você aqui, você fica aqui. Porque as pessoas que têm potencial para mudar o Brasil são as pessoas que saem do Brasil. Infelizmente. Porque a gente não tem incentivo suficiente. E nós somos uma geração que a gente vai ter que plantar sem esperar colher. A gente vai ter que plantar para os nossos netos. Nos anos 40, depois da Segunda Guerra Mundial, muita gente plantou para a gente colher. Você tem a casa que você tem. Muito provavelmente, mais da metade das pessoas aqui moram em casa que foi herdada. Você não precisou comprar sua própria casa. Você recebeu muito para poder estar no patamar que você está. Porque essas pessoas dessa geração, os baby boomers, plantaram para você. Agora é a nossa hora. Acabou a mamata. Agora nós que estamos nos 30, nos 40, nós precisamos plantar para as crianças que nem nasceram ainda. Porque minha filha também não vai colher. A gente tem que plantar para as crianças que nem nasceram ainda. É difícil. Mas é o convite que eu quero te fazer. E aí você tem duas opções em meio a essa situação toda. Ou você foge, ou você luta. Em inglês é uma expressão que a gente tem, flight ou fly. Ou você luta, ou você voa. Duas opções. Como eu disse, eu não te culpo se você quiser sair. Mas se você quiser ficar, eu quero lutar mais um pouquinho. Se você quiser ficar, aí você vai se perguntar assim, mas como que eu luto, Pedro? Como que eu mudo isso daí? Não é com política, não é com influência, é com isso aqui que eu vou te mostrar agora, está aí na palavra. Está todo mundo comigo ainda? Tem ninguém dormindo não? Porque eu realmente estou preocupado porque a palavra pode ser um pouco extensa hoje, mas gostaria muito que a gente conseguisse absorver tudo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8.
Eu não vou ler ela inteira agora, mas vou te convidar a olhar aí para os versículos 6 a 8. O que é a carta de 2 Timóteo? Paulo era um cara meio louco. Ele era assassino de cristãos e ele teve uma visão, resolveu ir fazer discípulos e plantar igrejas. Essa é a história de Paulo. Nessa daí que ele resolveu ir plantar igrejas, ele espalhou um monte e visitou um monte de igreja que ele também nem plantou. A igreja de Roma, por exemplo, era uma dessas. A carta mais famosa que Paulo escreveu foi para uma igreja que ele nem plantou e nunca visitou. Ele queria muito ir, mas não pôde ir. Mas quando ele escreve para Timóteo, Paulo fez alguns discípulos, e esses discípulos eram mais novos que ele. Era mais ou menos assim, ele via, jogava bomba, plantava a igreja, e aí ele mandava uma carta assim: Timóteo, tá todo mundo aqui, tá geral, tranquilo, vem aqui, pastoreia a parada aqui, porque tá na hora de eu ir para outra. Mais ou menos o que vai acontecer daqui uns 3, 4, 5 anos, talvez, quando eu for embora daqui. Ah, você não pode ir embora daqui não, um dia eu vou embora. Porque esse não é meu trabalho. Um dia vai aparecer um cara aqui que é melhor que eu, um pastor que ama mais vocês do que eu, porque eu também tenho aquele problema, tem gente que eu não gosto da igreja, entendeu? Então vai aparecer um pastor que ama as pessoas, que gosta de abraçar, tal, e ele vai cuidar da igreja, um Timóteo. E aí nós vamos plantar outra. Vai ter gente que vai junto comigo plantar outra, porque é doido também. Vai ter gente que vai ficar aqui, que está com as raízes em Volta Redonda. Por aí vai. Daqui a pouco tem uma igreja em Barra Mansa. Tem um grupo lá de Barra Mansa, já tem umas 20 pessoas quase. Daqui a pouco tem uma igreja lá. Vai precisar de ajuda. Né? Aí o Iago aí, ó. Daqui a pouco você que está sentado vai precisar ir lá ajudar o Iago. De repente ele precisa de um rodízio lá e por aí vai. Enfim, Paulo era assim. Uma das últimas cartas que ele escreveu, Paulo já estava experiente, já tinha passado muita coisa, já tinha sido chicoteado, naufragado 2 vezes. Você lê 2 Coríntios capítulo 9, você vê o currículo de Paulo inteirinho. Apanhei, fiquei preso, fiquei doente, enfim, invejável o currículo do cara para o evangelho. Aí depois de muita maturidade, Paulo escreve para Timóteo, fala: Timóteo, última carta que eu vou te escrever, meu filho. A última carta que eu vou te escrever. Olha só, versículo 6 a 8, ele fala mais ou menos isso daí. Ele fala assim: eu já lutei a luta, eu já corri a corrida, e eu não desisti da minha fé, eu guardei a minha fé. E agora, Timóteo, eu estou indo. Eu estou indo receber a coroa da esperança que me aguarda. Você vai ficar. Então, quando você ficar, você fica seguindo essas instruções que eu vou te dar, que são as instruções que estão do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler? O versículo 6 a 8 é esse fechamento. O versículo 1 ao 5 são as instruções. No versículo 1 ele fala assim, ó: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Bora aqui. Você sabe o que Paulo quer dizer quando ele fala eu o exorto solenemente? É como se eu... Não é o caso, tá, gente? Casal maravilhoso, mas eu vou usar só como exemplo. É como se eu chegasse no Denis, na frente de todo mundo aqui, ó. Eu convoco uma assembleia solene, e aí eu chamo todo mundo, toco o sino, assino a ata, falo: Denis, tem que trabalhar, cara. Não é o caso, porque ele pegou outro emprego agora de manhã, ele tá trabalhando pra caramba. Porque tá vindo a criança agora. Não pode ficar sem trabalhar não, cara. Ó, tá todo mundo vendo, todo mundo assina aqui que o Denis vai trabalhar agora. É o que o Paulo está fazendo. Eu exorto solenemente. Desculpa, tá, Denis? É só uma brincadeira. Eu exorto solenemente. Aí no versículo 2, ele fala o que eu vou gastar a maioria do meu tempo falando. Versículo 2 e versículo 5. Olha o que ele fala. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Vamos ficar no versículo 2 aqui. Por que eu estou falando isso daqui? Timóteo era um cara igual eu e você. Timóteo recebeu instruções do apóstolo Paulo para pastorear. E embora Timóteo estivesse na frente de uma igreja, eu e você podemos assumir o mesmo papel de Timóteo. Porque a gente cuida de gente o tempo todo. Você pode não cuidar de uma igreja, mas você está num grupo de conexão, você trabalha com pessoas que às vezes vêm trocar ideia contigo, você estuda com gente que de repente te pede conselhos. Uma hora você vai ver isso daí acontecer. Então a gente pode assumir o lugar de Timóteo. E aí ele fala para Timóteo: faça isso daqui. Eu vou te mostrar algumas coisas e depois eu vou ler a versão, aqui eu li na NVI, depois eu vou ler a NPI, a NVPI, nova versão do Pedro Internacional. Você entendeu o que esse versículo significa? Olha só. Primeiro ele fala assim, ó: pregue a palavra. Em grego, ele fala querisso logos. Todo mundo aqui conhece a palavra logos, certo? Todo mundo cristão sabe que logos é a palavra. Um capítulo antes,
foi a mensagem que o Edson pregou, Paulo fala para Timóteo, 2 Timóteo 3,16, ele fala, toda a Escritura. Lembra que o Edson pregou isso aqui? Toda a Escritura é útil para repreender, para exortar e por aí vai. Ali ele está falando do contexto do Antigo Testamento, dos escritos que depois se tornaram o Novo Testamento, dos princípios que ele recebeu de Jesus, tudo que está escrito aqui, ó, tudo que está escrito aqui, tudo. Eu que sou teimoso, que eu falo para a galera, ó, esquece o Antigo Testamento, fica só no Novo, tudo, eu estou dando um passo para trás, agora estou admitindo para você, tudo, até o Antigo, tudo que está aqui serve para exortar, para disciplinar, para acalmar, para ensinar, tudo. Tem resposta para tudo aqui. Você não precisa de outro conteúdo. É bom ler livro? É bom, sou viciado em ler livro. Mas tudo tem resposta aqui. Tudo, garanto para você. Toda a Escritura, ela é útil para essas coisas. Paulo disse para Timóteo, um capítulo antes. Aí ele fala, pregue a palavra. Querisso logos. O que ele quer dizer não é invente um tema, como alcançar um novo trabalho em 3 dias. Não é isso que ele quer dizer. Toda a igreja que você for, que você vê, não tem nada de errado na pregação temática, tá, gente? Eu adoro pregação temática. Quando o Dani vem aqui, por exemplo, você vê que o Dani é animado, ele pula e tal, pá. Não sou eu, infelizmente não tenho essas características. Mas não tem nada contra. Só que se você for um domingo, 2 domingos, 3 domingos, 6 domingos, 10 domingos, 20 domingos, e é só 3 passos para o próximo passo, mano, mete pé. Sabe por quê? Porque Paulo recomenda para Timóteo o seguinte, querisso logos. Ou seja, você pega o que está aqui, lê o que está aqui, explica o que está aqui e pratica o que está aqui. Você não precisa de métodos. Não precisa de método para crescer a igreja, para amadurecer a igreja. Não precisa de método. O método está aqui. Preguem a palavra. Essa palavra queriço vem de querigma, que significa proclamar. Ou seja, eu leio o que está escrito, explico o que está escrito e te mostro como aplicar o que está escrito. Só isso que eu preciso. Mais nada. Pegou a ideia? Queriço logos. Pregue a palavra. É onde ele começa. E aí, depois ele fala o seguinte. Pregue a palavra e esteja preparado. Preparado a tempo e fora de tempo. Não é isso que fala aí na sua versão? Preparado a tempo e fora de tempo. O que é preparado? É outra palavra também que às vezes a gente lê e passa despercebido. Pensa num soldado numa zona de guerra. Pá, 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 pá. Pô. Bomba, tudo lá. De repente fica calmo. O que o soldado pensa quando fica calmo? Vou largar o livro e vou tomar um banho. O soldado pensa assim? Não. Maneira nenhuma. Porque se parou o bombardeio, o que está acontecendo? O inimigo está chegando de fininho, certo? É assim também no reino de Deus. Se parou o bombardeio na sua vida, sabe o que está acontecendo? O inimigo está assim, ó. Por isso que a analogia dele é a cobra. Que ele vai assim, ó. Ele vai entrando nos cantinhos. Se parou o bombardeio, ou seja, tem nada de errado na minha vida. Minha vida está perfeita. Está fantástica. Irmão, pode esperar, vai dar problema. Teve um tempo atrás que eu falei pro Macho, meu pastor lá na Austrália, eu falei, Macho, tem 3 semanas que eu não tenho um problema, cara. A igreja está perfeita, a igreja está crescendo, não tem ninguém divorciando, não tem ninguém brigando, eu tô com dinheiro. Rapaz, tá estranho. O que você tá achando? Eu falei, eu tô pronto pra bomba. Vai dar bomba. Batata. Foi quando aconteceu o lance do Gabriel, que todo mundo aqui sabe o que aconteceu. A vida do cristão sem bombardeio é porque o inimigo está armando uma estratégia pior. Então, a semelhança do soldado, a gente tem que estar preparado. Como que o soldado fica preparado o tempo todo? No máximo, ele vai para a posição de descansar aqui, ó. Mas o rifle está na mão, a mochila está aqui, se começar a estourar, ele, ó, estou preparado. Esse é o termo que Paulo usa para Timóteo. Preparado em tempo e fora de tempo. Aí vem outra palavra interessante. Quem aqui já ouviu a palavra kairos? De tempo, certo? A gente tem o cronos, que é o nosso tempo. Ó, vou estimular a ansiedade de vocês. Já são 11 horas. Falta 15 minutos para acabar. Tá todo mundo ansioso agora, né? Vai acabar. Esse é o cronos. E Deus tem o kairos,
que é o tempo dele. Quando ele diz que ele criou o mundo em 6 dias, ele não quer dizer 6 dias de 24 horas, cronos. Ele quer dizer 6, ion, kairos. Kairos é grego, ion é hebreu. Então, ele quer dizer temporadas, tempos. E aí Paulo diz o seguinte: pregue a palavra, queriço logos, esteja preparado, acho que é epistemia a palavra, mas eu posso estar errado, e ele fala assim, em tempo e fora de tempo. Eu, kairos, e a kairos. Sabe o que ele quer dizer com isso? Não tem nada a ver com tempo ou com hora, tem a ver com conveniência. Tem tanta gente que fala para mim assim, mas eu não posso pregar assim no trabalho porque é inconveniente. Eu posso perder o meu trabalho. E que já ouviu isso alguma vez? Eu não posso falar, eu sou professor da escola, não posso falar de Deus, porque eu posso perder meu trabalho. Quando é conveniente e quando é inconveniente. Você sabe qual que é o assunto principal da sua vida? Isso aqui, ó. Se o trabalho não deixa você falar disso daqui, é um sinal de que isso é uma perseguição religiosa. O que você tem que fazer? Ou você prega lá dentro, vira rebelde, ou você sai. Nossa, mas você é muito radical. Tá? Não sou eu. É a palavra. Não tem tempo para pregar a palavra. É a todo tempo. Sentei na mesa, tem um monte de ateu na mesa. É a todo tempo. Vou orar. Mas eu não creio em Deus. Não tem problema não. Dá a mão aqui, fecha o olho aí. Na moral, dá uma moral aí. Vai. Mas ele é de outra religião. Não tem problema não. Você ora pro seu, eu oro pro meu. Vai! Em nome de Jesus. É inconveniente. Pregue a palavra. Esteja preparado. Em tempo e fora de tempo. Quando a pessoa falar assim, daqui uma semana eu vou te entrevistar, há tempo. Quando a pessoa chegar para você agora e falar assim, como é que faz para eu salvar agora? Sem tempo. No meio do shopping, todo mundo olhando. No meio da praça de alimentação. Vem cá, eu quero orar com você. Vai. É inconveniente. Isso é ser cristão. Isso é que Paulo está falando. E é assim que a gente vai mudar o Brasil. Pegou a ideia? Só assim. Porque no dia que todo o cidadão tiver a consciência cristã, ninguém rouba. Você não rouba. Uma vez eu vi uma frase interessante. O cara deixou um monte de livro assim na feira e não tinha ninguém tomando conta. Aí perguntaram para ele, por que ninguém toma conta? Ele falou assim, porque quem rouba não lê e quem lê não rouba. Pegou? Quem é cristão não rouba e quem rouba não é cristão. Mas de onde você tirou isso? Nada a ver essa analogia. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, tudo é Bíblia. Aquele que rouba, que para de roubar e começa a trabalhar para que tenha que contribuir com os outros irmãos. Começa a reparar que as coisas vão se completando? Então Paulo, ele dá uma instrução para nós aqui. Aí olha só, ele fala, reprove, corrija e exorte. Para que serve a palavra? Irmãos, não espere do seu pastor, isso aqui ó. Oi, Iago, você está fazendo um trabalho tão bom lá em Barra Mansa. Deus te abençoe, irmão. Está crescendo o grupo lá, né? Ô, glória, vai mandar o dízimo. Não espere isso não, cara. Não espere isso. Ô, Lohan, você está fazendo um trabalho tão fantástico as finanças. Nossa, Deus te abençoe. Você é fantástico. O que eu faria sem você? Não espere isso não. A gente não tem tempo para isso não, gente. A gente não tem tempo para isso. O dia que você for lá em casa pintar minha parede, de graça, aí eu vou falar, ô irmão, valeu a moral aí, pô, maneiro, né? Quebrou o lugar, pá. O Denis também tá precisando. Quem quiser fazer um favor pro Denis, Norberto Pinto. Olha o Norberto lá atrás, Norberto Pinto. Então, não espera isso, irmão. Quando alguém te fizer um favor genuíno, aí você agradece. Mas no Evangelho, esquece isso. Estou falando isso daqui para você entender o que é a igreja. A igreja é um organismo sério, que está em constante guerra com o diabo. Não tem tempo. Soldado não tem tempo de ficar dando abracinho um no outro, não. Nossa, obrigado, você deu um tiro no malandro ali. Você... Tem tempo não, filho. Tá vindo outras bombas e nós estamos atirando. Por isso que Jesus fala para Pedro, sobre essa rocha construirei na igreja e as portas do inferno não prevalecerão. É guerra constante. É nós metendo o pé na porta e a porta jogando para cima de nós. O tempo todo. O tempo todo tem diabo e demônio em volta de você aí, ó, tentando pegar, tentando que. O diabo vem para quê? Para matar? Roubar e destruir. Tem nada de bom que ele faz. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. Então a gente está em guerra constante. O tempo todo. Não espere do seu pastor, do seu irmão. Não espere tapinha nas costas. Não espere.
Se um dia eu não estiver aqui e tiver outra pessoa, não espere uma pessoa que vem dar tapinha nas costas. Espere uma pessoa que corrija, reprove e exorte na palavra. Também não é autoritarismo. Tem que fazer. Não. Na palavra, irmão. Se você não concordar, o que você faz? Você acha o texto que você quer rebater na palavra e mostra que o cara está errado. Por isso que eu falo para todo mundo, não acredite no que eu estou falando. Vá para casa, lê a sua Bíblia e volta com a sua resposta. E desafie o que eu falei, porque eu não sou absoluto, não sou soberano. Tudo é na palavra. Procure um pastor que te reprove, que te corrija e que exorte. Tem gente que acha que exortar é ruim também, né? Não é. Exortar, na verdade, quer dizer caminhar junto. Então, com certeza, eu te falei que você estava falando errado, então vem cá, eu vou te mostrar o caminho, mano. Vou andar junto contigo, vou me sacrificar. É isso que é exortar. E aí ele continua. Em tudo isso, faça com paciência e com doutrina. Tá todo mundo pegando até agora? Tá de boa? Tá conseguindo absorver? Paciência e doutrina. Duas palavras interessantes também. Macrotimia, que é de onde a gente tirou a arritmia do coração. Não tem o ritmo e o arritmo. Ficou desregulado? Aí ele fala assim, tem a macrothymia. O que é macrothymia? É uma perspectiva a longo prazo. É assim que a gente trata os cristãos dentro da igreja. Mano, é a longo prazo. Você não espera a mudança da noite pro dia. O cara chegou hoje todo arrebentado, todo quebrado. Mano, é a longo prazo. Mano. Vai falando. E como que a gente vai corrigindo? Como que a gente vai moldando? Com a segunda coisa, doutrina. Que é uma palavra que você já deve ter ouvido muita gente falar aqui, que é a didaquê. Que é como fazer as coisas. A gente tem o que fazer e o como fazer. Como que faz? Isso chama doutrina. Doutrina é a melhor coisa que tem dentro da igreja. Tem gente que tem medo de doutrina. Antigamente tinha o culto de doutrina. Quem já foi em culto de doutrina aqui? O que é o culto de doutrina? O que a gente crê? Virou bagunça, né? Mas era para ser o que a gente crê, por que a gente crê, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que eles... Isso é culto de doutrina. Por quê? Sem a sã doutrina, não tem prática justificável do Evangelho. Eu tenho que saber o porquê que eu estou fazendo as coisas para depois colocar em prática. Senão, não tem justificativo. É isso que ele fala em 1 Timóteo. Então, a tradução da versão do Pedro agora, para a gente passar para a próxima parte e fechar. Esse texto que a gente leu, só o versículo 2, que ele diz ali, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Isso aí deveria ser lido assim, ó. Use toda a Escritura e proclame toda a Escritura para exortar, corrigir e reprovar em todos os momentos. Você reparou a palavra comum aqui até agora? É? Todos. Certo? Em todos os momentos, oportunos ou não, convenientes ou inconvenientes, sempre alerta e sempre com uma macrovisão e uma perspectiva de longo prazo, como se você fosse um bom professor. Quem é professor aqui sabe, o aluno chega na aula hoje, sabe nada. Tem condições de você ensinar para uma criança de primeira série a fazer conta de multiplicar? Não tem. Primeiro você tem que ensinar para ele a somar. E aí quando ele aprende a somar, ele vai entendendo os raciocínios. Depois diminuir, depois multiplicar, depois dividir, depois raiz quadrada, depois vai aumentando as casas decimais. Tudo é progressivo. É a longo prazo. Por isso que aqui eu não espero que você chegue aqui hoje e fale assim, eu quero entregar minha vida para Jesus e amanhã ser santo. Tem como. É a longo prazo. Você vem, não quero me converter hoje também não. Tranquilo, você não entendeu que a conversão também não é uma decisão. Conversão é um processo que começou sem você perceber, antes de você tomar consciência e vai continuar até o dia de sua morte. Assim como a minha, eu estou me convertendo ainda. Você está se convertendo ainda. É um processo. É a longo prazo. Então essa deveria ser a versão do texto. E aí, no versículo 3 a 5, vou ler rapidamente aqui, 3 e 4, né? Vou ler rapidamente. Ele fala o seguinte. Vamos ver se você consegue entender a analogia. Estou quase acabando, tá? Versículo 3 e 4. Ele fala assim, ó, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, eles juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Já deu para ligar aqui? Não. As pessoas vão na igreja procurando o que Deus dá, não o que Deus é, porque eu quero. Eu quero minha prosperidade. Eu quero
o meu sucesso. Aí eles vão aonde tem mestres que ensinam o que eles querem. Vai chegar um tempo que isso ia acontecer. Está longe ainda esse tempo, né? Muito longe, vai demorar ainda. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Olha só. Ô povinho burro esse povo. Voltando-se para os mitos. O que é um mito? Se você comprar essa garrafa e beber dessa água, você vai ser curado. Mentira. Mentira. Ah, você está assistindo online, você vai na igreja lá que vende água. Mentira. Você é bobo. Você está acreditando numa mentira, num mito. Ah, você está me ofendendo. Não, eu estou te repreendendo na palavra, porque isso é mito. Ah, como é que você sabe? Foi a palavra. Quando Pedro curou o coxo na porta do templo, eles prenderam Pedro e aí levaram Pedro para responder. Já não falamos para você parar de pregar nesse nome de Jesus, rapaz? Como é que você curou esse cara aí? Você é louco, rapaz. No meio do festival nosso aqui, vai dar mó rolo isso daí. Aí Pedro vira e fala para ele assim, ó, já que nós fomos chamados para responder a respeito de uma boa causa feita para esse homem coxo, aleijado, vou responder. Ele não foi curado pelo meu poder. Ele foi curado pelo nome de Jesus. Não foi o manto, não foi a sombra, foi nada. Foi o nome de Jesus. O próprio Pedro admite. Depois eles escrevem que a sombra de Pedro curava e tal, mas Pedro nunca falou que a sombra dele curava. O próprio Pedro admite, foi o nome de Jesus. E não há outro nome debaixo de qual você deve ser salvo. Olha a pregação de Pedro. Pediram para ele explicar como é que o cara foi curado. Pedro está falando de salvação. O que é isso? Queristo Logos. Ele está proclamando a palavra. Ele está só repetindo. Igual eu estou fazendo para você. Se você sair daqui da igreja para almoçar comigo, passar a tarde na casa, você vai ver que eu fico repetindo um monte de... Se você lê Bíblia pra caramba, você vai ver que eu repito um monte de coisa. É chato pra caramba conversar comigo, que eu repito as mesmas coisas. Porque eu sou limitado mentalmente. Então eu fico repetindo que eu já decorei. É só isso, cara. É só isso. O apóstolo Pedro fala isso. E aí ele fala, vai chegar esse tempo e eles vão juntar para eles mestres, segundo seus próprios desejos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Aqui ele acaba. Aí ele fecha o ápice, para a gente fechar hoje, o ápice. Lembra que eu falei que o Timóteo também pode ser quem? Timóteo pode ser quem? Nós, certo? Aí Paulo fala o seguinte, Timóteo, olha só, eu te exorto solenemente, prega a palavra, tempo fora de tempo, esteja preparado, exorte, corrija, caminhe com as pessoas. Aí ele fala assim, versículo 3, 4, porque vai chegar um tempo, lá em Volta Redonda, que as pessoas vão frequentar umas igrejas malucas, vão comprar água, travesseiro, fazer campanha, e aí nessas igrejas eles vão achar que aquilo ali é verdade, mas aquilo ali é um mito, é mentira, é uma enganação, é uma manipulação. Mas você, aí eu vou fazer o que todos os professores de pregadores falam para não fazer. Você, contar o dedo, né? Você, porque eu também estou indo você. Você, Timóteo, você não. Você não, olha o que ele fala no versículo 5. Você, Timóteo, porque eu te ensinei melhor, cara. Você não é burro. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte o sofrimento. Faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Timóteo, o mundo vai virar de cabeça para baixo, mas você não. A sua igreja pode virar de cabeça para baixo, pode todo mundo ir embora, todo mundo te detesta. Suporta o sofrimento, Timóteo. Aguenta, maluco, tu é soldado, compadre. Aguenta. Ah, mas tá doendo muito, eu tô sofrendo. Você não sofreu mais que eu não, que eu naufraguei 2 vezes, eu tomei 39 chicotadas, eu sofri tudo que podia sofrer. Aguenta, irmão. Ah, mas a minha vida está um caos. Aguenta, irmão. Até o fim. Porque se você aguentar até o fim, você faz o trabalho do evangelista. E cumpre o seu ministério, que é o nosso ministério. Que aí a gente vai para o mesmo lugar que Paulo vai, no versículo 6 a 8 que a gente leu. No final você vai ter lutado a luta, você vai ter guardado a fé, você vai receber a coroa. Essa é a hora que você fala assim, glória a Deus. Aleluia. Mas é só para quem aguenta. Para os frouxos, frouxo não entra no reino de Deus. Onde você tirou isso? Só você lê Apocalipse.
palavra pro frouxo é o mesmo que o afeminado. É o cara que é muito mole. Frouxo não entra, mano. Não entra. O reino de Deus é um reino de sofrimento. O reino de Deus, ele chegou na terra inaugurado por Jesus. Jesus trouxe o reino de Deus e ele só fez uma promessa. Já falei isso para vocês várias vezes. No mundo vocês terão aflições. Não tem nenhuma outra promessa de Jesus nesse tempo. Só para depois. Para esse tempo é só pedrada. Só pedrada. Então o que você tem que fazer? Você aguenta. Aguenta o sofrimento. Prega a palavra. Faça o trabalho do evangelista. E cumpra o seu ministério. Só para a gente fechar. O que é o trabalho do evangelista? O trabalho do evangelista é 3 coisas. Ele é o óbvio, evangelizar, que é proclamar a palavra. É falar da palavra. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é evangelizar. É um dos viés do evangelismo. É proclamar aquilo que Deus fez na sua vida, o seu testemunho. Evangelizar. Evangelismo também é ensinar o evangelho, que é o didaquê que a gente leu aqui. É a doutrina. Então você tem querigma e tem didaquê. Tem proclamação e tem doutrina. Você tem o que e tem como. São as 2 coisas. É ensinar. É todo dia, é o discipulado. Por isso que Jesus chamou os 12 e falou assim, vem comigo. Vem que eu vou te fazer seguidor de homem. Como? Não é no sermão da montanha que você faz seguidor de homem. É na mesa da ceia. Pegou a ideia? Você não faz discípulos no sermão da montanha. Você faz discípulos na mesa da ceia. Eu não estou falando da ceia aqui de pãozinho, não. Da ceia da sua casa. Nós cristãos, a gente tem que abrir a nossa casa. A gente tem que viver em comunhão. A nossa casa tem que ficar com a porta aberta o tempo todo. A nossa casa tem que ser assim, ó. Bateu? Entra, irmão. Não tem esse negócio de, pô, vem depois, não. Entra, irmão. Tô acabando de tomar um banho aí. Segura aí, mano. Segura aí. Tô acabando de tomar um banho aqui. Depois você vai. Nossa casa tem que ser aberta. O meu pão é o seu pão. Minha mesa é a sua mesa. É aí que você faz discípulo. É assim que faz discípulo. Sermão da montanha a gente proclama. Querigma. Lá na montanha. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Nós estamos proclamando. Mas na intimidade a gente faz discípulo. Do palco você impressiona. No 1 a 1 você influencia. Pegou a ideia? Intimidade. Esse é o trabalho do evangelista. Proclamar e ensinar. E por último, essas 2 coisas, elas vão culminar na prática. Você vai pôr em prática. E aí você pode praticar dentro ou fora. Trabalho tem um monte. Se quiser que eu te dê uma lista, eu te dou uma lista de trabalho que tem que fazer na igreja e fora da igreja. Por exemplo, na igreja a gente precisa, obviamente, você já reparou que a gente precisa de música, porque ninguém aguenta mais eu cantando. Certo? Precisa de músico. A gente precisa de voluntários para as crianças. Tô vendo o pessoal olhando para a Ana assim, ó. Ah, entendi. Aí, ó, tá vendo? Música. Na igreja a gente precisa de música. A gente precisa de voluntário para as crianças. A gente precisa de gente para carregar a cadeira. A gente precisa de gente para ajudar na hospitalidade. A gente precisa de gente para liderar as conexões. A gente precisa de gente para participar das conexões. A gente precisa de gente para falar oi pro pessoal na porta. A gente precisa de gente para tomar café durante a semana. Um monte de coisa para fazer dentro da igreja. Isso aqui é o evangelismo dentro da igreja. E o fora? Tem ação social segunda-feira, que o Tarcísio e o Daniel fazem. Que a gente vive falando dela. Vai lá entregar comida para a galera na rua. Ajuda. Tem projeto social que a gente está para começar. Não posso falar porque eu prometi para vocês que era 11 semanas, né? Agora vai dar 9 semanas. Tem projeto social para começar. Ontem eu conversei com a mulher da Associação da Vila aqui. A mulher está apaixonada na igreja. Tem um monte de coisa para fazer. 9 semanas. Trabalho tem. Mas aí você precisa lembrar do versículo 5. Você. Não espera o irmão do seu lado fazer. Não espera a igreja fazer. Ah, eu vou ver o que a igreja vai fazer de atividade. Não. Faz você. Porque o trabalho da igreja era para ser o contrário. A gente foi mal educado na igreja. A gente cresceu na igreja falando o seguinte: qual o ministério que a igreja tem para eu servir? Aí a gente entra no ministério, não é assim? O certo é o contrário. O certo é a igreja perguntar assim: ô Iago, qual o ministério que você tem aí para a igreja te servir? É assim. Camilo, qual o ministério que você tem aí para a igreja te servir? Ah, eu sou advogado. Como é que a gente pode ajudar? Vou arrumar uns 2 clientes pobres para você fazer o caso dele sem cobrar. Estou ajudando o ministério dela. Ela está achando que eu não estou ajudando, estou atrapalhando, mas estou ajudando. O ministério dela.
Ô Paulo, como é que faz para ajudar o seu ministério? Qual que é o seu ministério? Meu ministério é cortar cabelo. Vou arrumar uns cabelos para você cortar de graça então para a galera que não pode. Pum. Já tem um monte, né? Hoje dá. Ô Norberto, qual que é o seu ministério? Rapaz, eu sei pintar. Ó, tem uns irmãos que estão precisando de casa para pintar. Eu vou comprar tinta e você pinta. Ó, o Daniel já... Entendeu? Vamos se ajudar, gente. Esse é o serviço. Vamos se ajudar. Só assim a gente vai ser igreja. Amém? Você conseguiu entender? Eu sei que é uma inversão de valores. Eu sei. Eu sei que vai demorar para a gente entender. Eu sei que a gente vai sair daqui hoje, a gente vai sentar na mesa do almoço, vai falar do Flamengo, do Corinthians, vai esquecer o que eu falei. Por isso que a gente grava, que eu fico mandando de novo pra você assistir. Entendeu? Só assim a gente vai ser igreja. Você, essa é a palavra para hoje. Você. Não espera o outro. Você pega e faz. Amém? Vamos orar então? Acho que era isso. Essas foram as disciplinas altruístas. Tudo começa no evangelismo. Tudo começa no evangelismo. No pregar a palavra, no proclamar a palavra, no discipular. Tudo começa com o evangelismo. Sem evangelismo não tem igreja. Esquece. O evangelismo é pregar, o evangelismo é ensinar, o evangelismo é cuidar. Amém?